Conceda a palavra ao senador Lúcia Vânia para proferir seu relatório. Faltou esse último aqui, o senhor Luiz. Estou fazendo. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, essa comissão examina as propostas de emenda à Constituição número 14 de 2007, número 88 de 2007 e número 25 de 2012. A PEC 14 de 2007, cujo primeiro signatário é o senador Álvaro Dias, altera o artigo 14 da Constituição Federal para prever, na forma da lei, a participação de estrangeiros domiciliados no Brasil nas eleições municipais por meio do direito de voto, bem como da elegibilidade para o cargo de vereador. Na justificação, registra-se que o Brasil é um país que foi formado com a participação decisiva de imigrantes dos diversos continentes e que a nacionalidade brasileira é, pois, uma nacionalidade multicultural que sempre escolheu as pessoas estrangeiras. Acrescentam os autores que nosso Estado de Direito Democrático não pode permanecer indiferente à necessidade de dar voz e voto às grandes correntes migratórias que vêm viver sob sua jurisdição e se tornam homens de segunda classe por não poderem influenciar as decisões de políticas públicas que lhes dizem respeito e não terem nenhum tipo de poder para assegurar a atenção do governo relativamente às suas reivindicações. Afinal, também eles têm necessidades de habitação, saúde, educação e tudo isso se decide, em grande parte, nos pleitos municipais. A PEC número 88 de 2007, que tem por primeiro signatário o senador Sérgio Zambiase, também altera o artigo 14 da Constituição Federal para permitir que se alistem como eleitores os estrangeiros legalmente residentes no Brasil. Senhor presidente, está difícil ler. Há mais de 5 anos e que tenha mais de 16 anos de idade. Na justificação, destaca-se que diversos países têm concedido direitos políticos a estrangeiros, como Nova Zelândia, Dinamarca, Holanda, Suécia, Finlândia, Bélgica, Chile, Venezuela, Colômbia, Paraguai e Uruguai. Os autores também sustentam que estrangeiros legalmente residentes no Brasil, que não se naturalizem, ficam privados de direitos de cidadania, pois não votam no nosso país, tampouco no país de origem, por dificuldades legais ou técnicas. Dessa forma, permitir a esses cidadãos o direito de alistamento eleitoral significa importante retribuição aos imigrantes, cuja contribuição foi e é reconhecidamente muito importante para a formação da nacionalidade brasileira. Por seu turno, a proposta de emenda à Constituição número 25 de 2012, cujo primeiro signatário é o senador Aloysio Nunes Ferreira, promove as seguintes concessões aos estrangeiros. A. Atribui os direitos e deveres individuais e coletivos, tais como o direito à vida, à liberdade, à segurança, à propriedade, não apenas aos estrangeiros residentes no país, mas também a todos os estrangeiros no país. B. Altera o parágrafo 1º do artigo 12 da Carta Magna, que confere aos portugueses com residência permanente no país os direitos inerentes ao brasileiro, desde que haja reciprocidade em favor de brasileiros para conferir tais direitos a todos os estrangeiros com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros. C. Faculta o alistamento e o voto aos estrangeiros com residência permanente no país para fins de participação nas eleições municipais, na forma da lei, e permite que os estrangeiros com residência permanente no país concorram às eleições municipais. Na justificação, os autores da proposição sustentam que turistas também devem gozar de direitos fundamentais básicos e que deve abrir espaço à diplomacia brasileira para negociar tratados que estendam a estrangeiros residentes e não mais apenas aos portugueses certos direitos inerentes aos brasileiros. Defender a concessão da capacidade eleitoral ativa e passiva a estrangeiros com residência permanente no Brasil, a exemplo de alguns países, uma vez que as nações de Estado, nação e soberania vêm sofrendo profundas alterações, sobretudo com o acirramento do processo de globalização verificado nas últimas décadas, o qual se caracteriza pelo intenso fluxo transnacional de pessoas, ideias e valores.
Ademais, ressalto que o Estado que recebe o estrangeiro, incluindo o Brasil, não o isenta de cumprimento de uma série de deveres, como o pagamento de impostos. Em virtude da aprovação, em 17/12/2010, do requerimento 926, também de 2010, de autoria do senador Marco Maciel, passaram a tramitar em conjunto as PECs 33 de 2012, 14 de 2007, 88 de 2007. Em 4/2 de 2011, foi arquivada a PEC 33 de 2002, em atendimento ao disposto ao artigo 333 do Regimento Interno desta Casa. Por seu turno, em 12/11 de 2013, foi aprovado o requerimento de 1.272 do mesmo ano, de autoria do senador Ciro Miranda, solicitando a tramitação conjunta das demais propostas mencionadas na PEC número 25 de 2012, que já havia recebido o relatório favorável do senador Antônio Carlos Rodrigues, mas que não chegou a ser apreciado nesta comissão. As proposições não receberam emendas. Análise. Cabe a essa comissão decidir sobre a admissibilidade e mérito da proposta. Coaduno com os argumentos oferecidos pelo ilustre senador Antônio Carlos Rodrigues no relatório favorável à PEC 25 de 2012, que ora reproduz com algumas adaptações, uma vez que aqui são examinadas também a PEC 14 de 2007 e número 88 de 2007. Do ponto de vista de admissibilidade, verifico que as proposições estão subscritas por mais de 1/3 de membros dessa Casa e sua apreciação não viola as limitações circunstanciais à promulgação da emenda à Constituição, artigo 60, caput 1 e parágrafo 1º da Constituição. Não tratam de matéria constante de propostas de emenda rejeitada ou havida por prejudicada na atual sessão legislativa, nem há pretensão de abolir de forma federativa de Estado o voto direto, secreto, universal e periódico e a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais do artigo 60, parágrafo 4º e 5º da Constituição. Ainda quanto à constitucionalidade material das proposições, destaco que a extensão dos direitos individuais aos estrangeiros no país, como previsto na PEC 25 de 2012, vai ao encontro do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Segundo aquela Corte, a interpretação do artigo 5º caput da Constituição não deve ser literal, porque, de outra forma, os estrangeiros não residentes estariam alijados da titularidade de todos os direitos fundamentais. Assim, há direitos que devem ser assegurados a todos, independentes da nacionalidade do indivíduo, porquanto considerados emancipações necessárias do princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, o habeas corpus, o relator ministro Gilmar Mendes, segunda turma, informativo 639, de habeas corpus 94.016, do relator ministro Celso de Mello, segunda turma de 2009. O mesmo entendimento foi consagrado no julgamento do habeas corpus da segunda turma, relator ministro Celso de Mello, de 16/9/2009. Do mesmo modo, entendo ser constitucional conferir aos demais estrangeiros, além dos portugueses, com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, os direitos inerentes aos brasileiros. Por seu turno, a concessão da capacidade eleitoral ativa e passiva aos estrangeiros nas eleições municipais, como previsto nas 3 propostas sob exame, também não apresenta vício de constitucionalidade, porquanto tal medida não visa restringir o voto universal tido como cláusula pétrea. Antes, pretende ampliar o universo dos indivíduos aptos a exercer direitos políticos, sem oferecer qualquer óbice ou limitação ao exercício desse mesmo direito fundamental aos brasileiros natos ou naturalizados. No que se refere ao mérito, entendo que a concessão de direitos fundamentais a estrangeiros no país, bem como de determinados direitos políticos a estrangeiros que aqui residam, é conveniente e oportuna por motivos que se seguem. A extensão dos direitos individuais aos estrangeiros no país
compartilha dos propósitos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotado pela Resolução 217 da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, tais como de resguardar o respeito universal aos direitos humanos e liberdades fundamentais e a observância desses direitos e liberdades. A referida regra também encontra precedente no direito comparado. A Constituição da República Portuguesa de 1976 estabelece em seu artigo 12º o princípio da universalidade dos direitos e deveres fundamentais, segundo a qual todos os cidadãos gozam de direitos e estão sujeitos aos deveres consignados na Constituição. Segundo José Joaquim Gomes Canutilho, na obra Direito Constitucional e Teoria da Constituição, o princípio da universalidade significa que os direitos fundamentais são direitos de todos, são direitos humanos e não apenas direitos dos cidadãos portugueses, a não ser quando a Constituição ou lei com autorização constitucional estabeleça uma reserva de direitos para os nacionais ou cidadãos portugueses. Senhor presidente, como todos os senhores senadores têm o relatório em mãos, eu já iria direto ao voto. Faça isso, senadora. Antes do exposto, o voto é pela constitucionalidade e juridicidade das PECs números 14 de 2007, número 88 de 2007, 25 de 2012 quanto ao mérito e por razão regimental pela aprovação da PEC número 14 de 2007 e pela prejudicialidade das demais na forma do seguinte substitutivo. O substitutivo encontra-se também na mão dos senhores senadores, portanto, o voto é pela aprovação. Em discussão a matéria, com a palavra a senadora Gleisi Hoffmann. Obrigada, senhor presidente. Primeiro eu queria elogiar a senadora Lúcia Vânia pelo relatório que apresentou aqui. E, senadora, no que tange aos direitos previstos no artigo 5º da Constituição, já há uma interpretação constitucional predominante de estender esses direitos ao estrangeiro, independente de residência no país, posto que eles visam proteger a pessoa e a dignidade humana. Então, assim, o Congresso, com o seu relatório, estaria positivando uma realidade jurídica já implícita no texto constitucional, portanto, explicitando. Entretanto, há um dispositivo, senhor presidente e senhores senadores, que talvez mereça uma análise mais aprofundada sobre o tema. Então, eu consulto a senadora se poderíamos fazer essa análise agora ou poderíamos retirar ou ter vistas do processo, que é o dispositivo referente ao artigo 5º, senadora, inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Qual o problema que nós vemos aí? Se for aprovado como está, ela tornará nula as disposições do Estatuto do Estrangeiro, que limitam ou impedem o exercício de atividade remunerada, tendo em vista que ele terá uma garantia constitucional de exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão, devendo ter, se for o caso, as qualificações necessárias apenas para a profissão regulamentada. Isso tem um grande impacto nas relações jurídicas nacionais e internacionais, já que o mercado de trabalho é geralmente objeto de proteção por parte dos países. Eu penso que isso teria que ser altamente condicionado à reciprocidade, porque, por exemplo, hoje os nossos trabalhadores não podem ou não têm esse direito em relação a um outro país. Nós trouxemos médicos estrangeiros aqui através de um convênio, de uma negociação. Temos solicitação, por exemplo, de estrangeiros para trabalhar no Brasil. E precisamos, muitas vezes, de mão de obra adequada e complementar. Mas isso tudo sempre é objeto de discussão por parte da nossa chancelaria com outro país. Então, pergunto a Vossa Excelência se dá para a gente solicitar vistas e aí conversar com Vossa Excelência sobre como acertar essa redação, não para proibir, mas para que a reciprocidade seja de fato reconhecida. Concordo, senadora. Vista concedida. Vista coletiva, né? Vista Pode coletiva, ficarão as senadoras para organizar a dissipação das últimas dúvidas.